Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo Mengão, que está em preparação para a partida contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores da América. Vale vaga nas quartas de final. E a gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a repercussão dessa partida, escalação do Mengão. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Créditos, canal Jogo Aberto. Vamos lá! Quero ver o que eles falaram, Flamengo e Cruzeiro. É ficar informado sobre Flamengo e Cruzeiro. Na ida no Mineirão, igualdade entre as partes. E agora, todo mundo buscando aquela vitória simples. Ninguém quer pensar em penalidades. E o Igor Dorileu já está de plantão no Maracanã para trazer todos os detalhes do lado flamenguista e do lado cruzeirense. Igor, bom dia, que jogo, que privilégio. Que partida, Renata. Bom dia pra você, bom dia, Ronaldão, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. A gente já tá aqui no Maracanã desde cedo, entrando no clima dessa decisão, talvez o confronto mais esperado de oitavas de final entre dois candidatos ao título realmente. E o Flamengo está, nesse momento, fazendo o último treinamento antes do jogo, lá no CT Ninho do Urubu, um trabalho de ativação muscular. O técnico Leonardo Jardim costuma adotar essa programação, vem adotando essa programação desde que chegou ao clube. E a gente sabe que o Bruno Henrique está em campo. O atacante que sofreu uma forte entrada na partida de ida do Matheus Henrique, um carrinho que foi direto no tornozelo, saiu sentindo bastante, reclamando, foi poupado do duelo contra o Mirassol no último domingo, mas voltou a treinar durante essa semana no Ninho do Urubu e vai sim ser relacionado. A dúvida é se ele começa jogando ou se o Pedro vai ser mantido no comando de ataque. Se o Bruno Henrique começar a partida, o Flamengo pode entrar em campo com a mesma escalação que empatou com o Cruzeiro em 1-1 na semana passada no Mineirão. Falando agora sobre o lado cruzeirense, bom, a delegação embarcou ontem com festa em Belo Horizonte e chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro, também sendo recebida com festa pelos torcedores que foram até a porta do hotel onde o time está hospedado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a grande novidade foi a presença do goleiro Cássio, ele que sofreu uma grave lesão no joelho em março, portanto não entra em campo há 5 meses, voltou a viajar com a equipe. A gente não sabe ainda se ele vai estar no banco de reservas, mas uma coisa é certa, o titular hoje à noite vai ser o garoto Otávio, que tem dado conta do recado. A expectativa de público por aqui é muito grande, mais de 70 mil torcedores são esperados nas arquibancadas, claro, maioria rubro-negra, mas terão ali 3 mil cruzeirenses no setor visitante. E a expectativa até de quebra de recorde na temporada. O recorde até aqui é da partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pelo Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo, quando 71.205 torcedores estiveram presentes. A gente preparou uma matéria contando então como chegam Flamengo e Cruzeiro para esse jogaço de mais tarde. Agora é tudo ou nada, valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores. 90 minutos e talvez mais os pênaltis para decidir quem continua no caminho do título. E um Maracanã quase todo rubro-negro para empurrar o Flamengo. Só um vai seguir adiante. O Cruzeiro chega ao Rio com força máxima e disposto a fazer história. Do lado rubro-negro, as 2 vitórias pelo Brasileirão trouxeram mais tranquilidade a Leonardo Jardim. E o retrospecto atuando aqui no Maracanã, nesta edição de Libertadores, é impecável. São 3 vitórias em 3 jogos. E temos um próximo jogo importante, a segunda parte do jogo do Cruzeiro, que será um jogo outra vez forte, um jogo em que as 2 equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, que com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir num resultado positivo que permita a nossa ida para os quartos de final. Do outro lado, a Raposa sabe que precisa ter personalidade para sobreviver à pressão e vai apostar na campanha como visitante até aqui. Ainda não perdeu, venceu uma e empatou outras 2 vezes. Eu digo que a importância dos resultados
é nós termos a mesma abordagem, falei nisso há 3 dias atrás, de mantermos a mesma identidade e aquilo que é os nossos principais valores, independentemente de jogarmos em casa ou fora. Cruzeiro e Flamengo chegam ao Maracanã depois de 1-1 no Mineirão. Quem vencer está nas quartas e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo vai contar com o retorno de Bruno Henrique, que ficou sentindo o tornozelo após sofrer uma forte entrada no primeiro jogo. Everton Cebolinha também volta, enquanto Alexandro, Vitão e De La Cruz seguem no departamento médico. Um provável time titular tem Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas formando a linha defensiva. No meio de campo, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. Já o Cruzeiro tem um desfalque. Matheus Henrique está suspenso e não joga. Sendo assim, deve entrar em campo com Otávio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas ou Vidalba, formando a linha de defesa. No meio, Romero e Gerson. Mais à frente, Matheus Pereira, Wesley, Arroio e Caio Jorge como referência no ataque. De um lado, o atual campeão, em busca de mais uma festa ao lado da torcida. Do outro, um visitante chato que quer voltar a frequentar as grandes decisões. Hoje, 9h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro prometem parar o Brasil na definição do confronto mais esperado das oitavas de final da Libertadores. Olha, essa é uma boa frase. O confronto mais esperado das oitavas da Libertadores, porque são 2 brasileiros que estão jogando bem. O Flamengo goleou o Mirassol de maneira impiedosa, poupando jogadores. O Cruzeiro jogando aqui na capital paulista, poupando atletas, acabou batendo o Corinthians. Então, Edu Dracena, não dá para dizer quem tá melhor, mas que vença o melhor. Com certeza, e quem vence o Cruzeiro também. Mas assim, Renata, é o momento das 2 equipes melhores na temporada. Você pega o Arthur Jorge fazendo um grande trabalho, o time do Cruzeiro voltou a jogar um futebol vistoso, um futebol competitivo, que briga realmente. E por outro lado tem uma potência que é o Flamengo, que tem grandes jogadores. O Leonardo Jardim ainda não tem ainda um time, os 11 titulares, e aí acaba mexendo um pouco, acaba atrapalhando, mas com certeza será um grande jogo e a expectativa é que o Cruzeiro possa jogar da forma que jogou aqui contra o Corinthians também, jogando fora de casa, né, com o Matheus Pereira ali juntamente com o Gerson. Você pega o Jonathan Jesus, um zagueiro que tem a confiança, um jogador jovem, né, o Otávio, o goleiro realmente está mostrando o seu potencial. O Cássio retornando agora, né, ajudando ali no banco de reserva. Então, com certeza, o Cruzeiro vai forte para essa decisão. Sabe o que eu estou pensando aqui? Nem deveria falar, mas já vou me manifestar publicamente. O Flamengo na vida do Edu Dracena incomoda no Brasileiro e incomoda na Libertadores. Claro. E tá sempre ali, grudadinho, colado no radar. Edu! Descola de mim, Flamengo. Pelo amor de Deus, não me acompanha, não sou novela. Ai, Cicinho, que jogaço, hein? Que bacana poder acompanhar um confronto como esse, que não deveria ser das oitavas de final. Na minha opinião, ele deveria acontecer mais perto do final da competição. Jogaço, né, Renata? E eu fico imaginando, né, o Flamengo que é freguês do São Paulo. Talvez fosse São Paulo aí, a gente já saberia o resultado. Olha onde ele foi. Tá, mas não olha como ele mudou de ontem pra hoje. É que vocês estão falando aí da pedra no sapato do Edu. Na verdade, o São Paulo é a pedra no sapato do Flamengo. Mas vamos falar a realidade. O Flamengo jogando no Maracanã, com o seu torcedor, tem tudo, né, para concretizar o favoritismo. Eu coloco o Flamengo como favorito. O Cruzeiro, ele se encontrou, né, com esse novo treinador, tá jogando um futebol, como o Edu falou, convincente, mas o Flamengo é o time a ser batido. O Palmeiras, enquanto o Palmeiras, que é o arquirrival nesse momento, em termos de investimento, de dinheiro e de jogadores, de elenco, o Palmeiras está caindo, o Flamengo está subindo, o Flamengo vem de uma grande vitória. Aí, Cruzeiro e Flamengo, tira o Palmeiras, se sentou o Palmeiras. Eu só estou falando que o Cruzeiro ainda não dá para você colocar no patamar de Flamengo e Palmeiras. Eu ainda não coloco o Cruzeiro, mas tem tudo para chegar. Se o treinador tivesse chego antes, talvez estaria nesse patamar. Mas hoje eu coloco o Flamengo como favorito. Mata-mata é diferente, iguala mais as coisas.
Mas, Ronaldão, quem acompanhou a goleada do Flamengo sobre o Mirassol? O Pedro jogou muito, o Carrascal também, o Varela. A gente viu uma atuação bacana do Ayrton Lucas. E agora eu fico pensando que time será que o Leonardo Jardim vai levar a campo. Em contrapartida, o Cruzeiro vem se fortalecendo, vem jogando bem. Incorporou, né? Incorporou, não. Não. Fugiu o termo. Incorporou, né? Ele jogou mais farinha na água. Como é que é, Ele deu uma engrossada no caldo. O que eu quis dizer é que ele agora ganhou corpo. Vamos falar assim. Ganhou corpo nesse momento da temporada. Gente, o tempo que o Cruzeiro perdeu com o Tite no comando, que é um grande treinador, mas fez um trabalho muito a desejar no Cruzeiro. Olha como mudaram as coisas, como o Cruzeiro é outro. Porque o Tite deixou o filho dele trabalhar. E o filho dele tem carteirinha de quê? De auxiliar. Então o Tite deixou. Mas falando uma coisa aqui séria, menina, que eu percebi nessas duas equipes, os treinadores. Porque peças são potências, viu, Cicinho? O Cruzeiro também é uma potência. É um time que tem jogadores, tem um esquema tático. O Arthur, porque você está tendo dificuldade em falar isso, eu vou te ajudar. O Cruzeiro também é uma potência. Não, tem Caio Jorge, tem Matheus Pereira, tem Gerson. Eu não diminui o Cruzeiro nem a grandeza dele. Na lateral tem um monstro chamado Wagner. Deixa eu falar só pra vocês. Então o que vai acontecer nesse jogo, já vou antecipar aqui. É o jogo dos treinadores. Os dois aí, o Arthur e o Léo, né? É que você conhece bem, porque botou o Corinthians na roda, né? Porque é o seguinte... do Corinthians. Colocou o Corinthians na roda e você conhece. Você tá vendo muito Palmeiras, você só fala do Palmeiras. Deixa eu te ajudar. Verdade. O que vai acontecer nesse jogo? São os dois treinadores com peças, porque tem peças, tem esquema tático, então os dois serão os protagonistas. E eu só quero ver. Quem vai errar aí, vai cair fora. E só pra lembrar, se encontram no final de semana de novo no Campeonato Brasileiro. Hoje o posto de oráculo do Jogo Aberto pertence ao Cicinho. Mas eu quero saber de você o placar para Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores. Renata, o Cruzeiro tem de volta o Romero no meio-campo, que é o esteio desse meio-campo, e tem o Fagner vivendo uma grande fase no Cruzeiro pela direita. Essas voltas aí podem fazer a diferença. O Wesley numa ponta, a Rui na outra, Caio Jorge hoje vai tirar, vai fazer. Então, 1-1, tempo normal, disputa nos pênaltis, Otávio pega 2, Cruzeiro passa, e aí não tem choro nem vela. Cruzeiro está na próxima fase. Olha só, pênaltis. Quem é que aguenta? E o seu palpite também, Everton, para o jogo do Palmeiras com o Cerro Porteño, Cerro e Palmeiras. Mesmo placar, 1-1, pênaltis. Carlos Miguel fecha o gol. Palmeiras na próxima fase, Renata. Que sofrimento, hein? Chico Garcia é pra tanto? Pode analisar mais ainda o jogo do Flamengo com o Cruzeiro. Então, eu achei um belo jogo para jogo de ida, né? Normalmente os primeiros jogos das fases de mata, eles são mais truncados. Até acho que começou um pouco assim no segundo tempo, as duas equipes se soltaram. Mesmo assim, obviamente, está tudo em aberto. Eu sei que o Flamengo tem o fator casa agora para poder decidir, mas o Cruzeiro, cara, está numa evolução muito grande. Eu sei que o Flamengo tem elenco, o Flamengo tem... E pode muito bem avançar, talvez até seja o favorito. Mas eu só coloco uma vírgula aí nesse Cruzeiro, porque é um time que chegou na temporada para daqui a pouco conquistar títulos, tem um baita treinador, tem um bom elenco também. O time está respondendo aos comandos dele de uma maneira muito interessante. E quando esse time chega nesse ápice, nesse momento decisivo da temporada, e elimina um gigante como o Flamengo, aí ele vai para o título aí, para ser candidato. Cicinho, o que pode ser mais perigoso? Olha o Galo aqui, não é hoje, só no final de semana, que coisa. É hoje, o Galo tem o Bragantino antes, não é o Inter ainda. E aí, Cici, o que pode ser mais perigoso nesse duelo para, de repente, até resultar numa desclassificação? Renata, perigoso. Essas duas equipes, elas vão sair para o jogo, né? Porque são duas equipes que estão num bom momento. O Cruzeiro evoluindo e o Flamengo retomando aquele time que todos nós esperávamos, né? Que é o absoluto nessa competição no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é jogo de jogador grande. E as duas equipes têm. O Cruzeiro tem jogador grande. O Cruzeiro hoje tem o melhor camisa 10 do futebol brasileiro, que é o Matheus Pereira. E o
Melhor que Neymar. Flamengo... Hã? Melhor que Neymar. MP, pô. Não, eu tô falando mais camisa... O Em Neymar grande já joga fase, mais né? aberto. Então, Camisa assim... 10, Tem que mostrar isso em jogo grande também, né, Cicinho? Ele vai ter que mostrar isso em jogo grande também, o Matheus Pereira. O Corinthians é grande, não é? Ele Sim, mas ali... Mas eu acho que esses no dois times vão parâmetro precisar não muito era. de Arrascaeta e Matheus Pereira hoje, pra quem pensa em se classificar. Eu concordo com você. Então, são jogadores, assim, são times que têm muitas peças. Tem o Caio Jorge, que é um matador. Do outro lado tem Bruno Henrique. O Pedro, que no primeiro jogo entrou e ali, junto com o Paquetá, resolveu, né, ali o resultado que estava negativo. Então, assim, vai ser um grande jogo, Renato. Vai ser um grande jogo, mas eu ainda coloco o Flamengo como favorito. Mas o retorno do Romero para marcar ali o Arrascaeta vai ser fundamental para o Cruzeiro também, porque os dois já se conhecem e o Romero é o motorzinho do time do Cruzeiro. Onde que o Cruzeiro faz jogar realmente, tendo do lado o Gerson e o Matheus Pereira, aí dá liberdade para esses dois jogadores jogarem e, de repente, criar jogadas, Renato. Então, eu entendo que... O Cruzeiro se sente confortável quando o outro time ataca. Então, entendeu? Ele gosta de ter isso aí. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. E aí, qual é o seu palpite para essa partida? Escreve aí nos comentários, participe com a gente. Quero ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do campeonato, ou melhor, dessa rodada da Copa Libertadores da América. Quero ver. Escreve nos comentários aí e participe com a gente. Bom, eu já deixei meu palpite desde ontem aqui. Pra mim vai dar Flamengo 2, Cruzeiro 0. Flamengo 2, Cruzeiro nada. Esse é o meu palpite pra partida de hoje. Escreve aí nos comentários. Vamos ver quem vai acertar e muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e fica ligado que hoje vamos trazer toda a repercussão pós-jogo do Flamengo aqui no canal, tá bom? Por isso se inscreva e deixe o sino ativado. A gente se vê no próximo vídeo.